Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Oficina Esotérica. Para quem não me conhece, o meu nome é Isabel Martins. Eu sou a criadora e fundadora da página de Facebook Oficina Esotérica, deste canal de YouTube e da página de Instagram Isabel Martins Oficina Esotérica. Estes três canais, estas três redes sociais, dedicam-se maioritariamente ao estudo e à divulgação da cartomância nas suas diferentes vertentes, com tarô, com Petit Lenormand, também conhecido como baralho cigano, com cartomância tradicional, as cartas de jogar tradicionais, com baralho espanhol, com veras síbilas, com o oráculo de Portugal, que foi um oráculo criado por mim e pela Carla Wallace, entre muitos outros oráculos. Hoje vimos para a habitual previsão semanal, a contar de dia 28 de abril até dia 4 de maio. E venho com um Petit Lenormand, o Floranium Lenormand. Venho com um tarô, o de Harmonie Tarot Deck, para tirar uma carta de força dos arcanos maiores e uma carta de força dos arcanos menores. Venho com um oráculo que desconheço a autoria, mas é um oráculo com o alfabeto, e venho também com o já habitual Flores da Sabedoria, o oráculo Flores da Sabedoria, que é muito adequado a esta altura primaveril que estamos a viver. Vou então dar início à leitura. Vou baralhar as cartas do Petit Lenormand, mentalizando como irão correr os próximos 7 dias para todas as pessoas que se sintonizarem com este vídeo e queiram obter uma mensagem clara, direta e objetiva para os seus corações, para as suas vidas. Relembro que estas leituras são intuitivas, coletivas, gerais, não vão ressoar com todas as pessoas. Peguem só aquilo que fizer sentido para vocês, o que não fizer sentido deixem fluir, lancem no universo, porque pode ser para outra pessoa qualquer que esteja a visualizar o vídeo. Aproveito para dizer, se são novos aqui no canal e esta mensagem ressoar convosco, para contemplarem a ideia de subscrever o canal, de se inscreverem, de ativarem o sininho das notificações para terem sempre notícia de quando colocamos um vídeo novo na plataforma. Vamos então baralhar cartas. Eu gosto de baralhar ao vivo para poderem ver todo o processo aleatório de tiragem das cartas, mas a sequência das cartas pode sempre surpreender-nos. Por isso, vamos baralhar um pouco mais e já vamos ver o que o Petit Lenormand tem para nos dizer para os próximos 7 dias, a contar de dia 28 até dia 4 de maio de 2025. Dia 28 de abril a 4 de maio de 2025. Eu penso que já está baralhado, vou efetuar o corte. Ok. Vou fazer um leque e vou tirar cartas. Princípio da semana, meio da semana, final da semana, o que está a obstaculizar, o que está a favorecer, o que está a favorecer. Bem, só beber um pouco de água para clarear a minha voz. Muito bem, a semana começa com a carta do homem, que é uma carta pessoal, que pode representar o consulente, embora nestas minhas tiragens gerais, a carta que representa as pessoas para as quais eu estou a ler, sejam homens ou mulheres, independentemente do género ou da orientação sexual, é a carta da mulher. A carta do homem aqui, nesta posição, de uma forma geral, não sendo uma carta pessoal, indica-nos o tipo de energia para o princípio da semana. E é uma energia masculina. A abordagem a fazer-se nestes primeiros dias da semana, segunda e terça-feira, deve ser masculina, deve ser determinada, de ação, agir, deve ser racional,
proativa, portanto, para avançar com os nossos objetivos e com as nossas metas para a frente. Uma abordagem masculina faz-se necessária neste princípio de semana. Por outro lado, também pode indicar, esta carta do homem, algum homem importante na nossa vida. Pode ser um companheiro, pode ser um marido, pode ser um pai, um filho, um tio, um primo, um irmão, até pode ser, na parte profissional, um chefe, ou um parceiro de negócios que se torna importante e que se faz presente neste princípio de semana para fazer andar as coisas para a frente, para fazer com que as pessoas para quem eu estou a ler estas cartas possam atingir os seus objetivos de forma mais fácil. Prossigo para a sequência da semana, e a sequência da semana traz-nos a carta da carta. A carta da carta fala-nos de comunicação escrita. A comunicação, de uma forma geral, vai estar privilegiada, embora eu mais à frente já irei falar, a carta dos pássaros esteja aqui numa posição de obstáculo. A carta da carta refere-nos indica-nos que a comunicação vai ser muito importante durante esta semana. Seja pelos aspectos positivos, seja pelos aspectos negativos, é muito importante a comunicação, principalmente escrita. Eventualmente, o ter que lidar com papeladas, com burocracias, com documentos neste meio de semana, para quarta e quinta-feira, também pode-se fazer bastante presente neste meio de semana. Mas a comunicação escrita, em texting, em e-mails, em cartas de correio normais, tudo aquilo que seja escrito está privilegiado, está beneficiado. O final da semana vem de forma muito auspiciosa com a carta do trevo, que nos fala de pequenos golpes de sorte, que nos fala da pequena sorte. É a carta que no baralho cigano, no baralho Petit Lenormand, nos indica a pequena sorte. E são, portanto, oportunidades que não são muito retumbantes, às vezes vêm disfarçadas de coisas muito simples, mas que mudam a nossa vida para muito melhor, principalmente no fim de semana. Há fluidez, há leveza, há alegria, há otimismo quando esta carta sai. E pode haver, efetivamente, um pequeno golpe de sorte que nos muda a vida para muito melhor. O que é que está a obstaculizar? Bom, a carta dos pássaros, o que está a dificultar a evolução da semana. E por isso é que eu falei que a comunicação esta semana estava muito na ordem do dia, na ordem de trabalhos para esta semana, porque são duas cartas de comunicação, as duas cartas por excelência de comunicação do Petit Lenormand. Saiu no meio da semana a carta da carta e sai como obstáculo a carta dos pássaros. A carta dos pássaros tem a ver mais com comunicação verbal, com comunicação tete-a-tete, presencialmente. Conversas telefónicas, eventualmente chats em que haja videoconferência e as conversas presenciais. Estas conversas presenciais não estão a beneficiar a evolução da semana, não estão a privilegiar a comunicação que se faz presente na semana com a carta da carta. É preciso ter muito cuidado com as nossas palavras, mais cuidado com as nossas palavras verbais do que propriamente com as palavras escritas, mas há que ter muito cuidado. Por outro lado, a carta dos pássaros fala-nos de nervosismo, de ansiedade e de stress no seu aspecto mais negativo. É uma carta que nos poderia falar de alguma leveza e de alguma ligeireza nas conversas, mas há aqui um tom de nervosismo e de stress que tem que se ter algum cuidado quando estamos a conversar e a ter conversas que são importantes, quer a nível relacional, quer a nível familiar, quer a nível social, quer a nível profissional. A nossa palavra dita esta semana tem que se ter muito cuidado com ela para que não dificulte o evoluir da semana. O que é que está, contudo, a beneficiar a semana, a favorecer a semana? A carta do Cavaleiro. A carta do Cavaleiro é uma carta muito auspiciosa, muito positiva. É a carta que dá o pontapé de saída para o Lenormand, é a primeira carta do baralho cigano.
e fala-nos de notícias, de novidades que surgem eventualmente através de uma pessoa estranha ao nosso meio ambiente, uma pessoa de fora, que traz novidades que podem ser muito benéficas. É também uma carta de movimento, é uma carta de ação. E se o princípio da semana com o homem já nos falava de termos uma atitude mais proativa e uma atitude mais ativa no princípio da semana, faz-se de facto necessário durante o resto da semana, para o bom evoluir do resto da semana, continuarmos com essa ação determinada, de movimento, de ação para a frente. É uma carta que nos pode indicar algo muito benéfico, que é a mudança de uma fase de vida condicionante para uma fase de vida mais fácil, mais benéfica e mais fluida. E bom, com o Petit Lenormand foram estas as energias para os próximos 7 dias. Vou agora tirar uma carta de força com os arcanos maiores do tarot e uma carta de força com os arcanos menores do tarot. Vamos lá então baralhar cartas e ver o que o tarot nos tem a dizer para os próximos 7 dias, a contar do dia 28 de abril a 4 de maio. Bom, eu penso que já está baralhado esta parte do baralho, do tarot, os arcanos maiores. Vou fazer um leque e vou tirar uma carta. Muito interessante. Vou baralhar os arcanos menores. Baralhar os arcanos menores. E vou também tirar uma carta de força com estes arcanos, com estas cartas do tarot. Muito bem, penso que já está baralhado. Vou efetuar o corte. Fazer um leque e tirar uma carta. Muito bem. Bom, a carta do tarot nos arcanos maiores está de acordo com o baralho Petit Lenormand, o baralho cigano. É a carta do imperador. É novamente uma força viril, uma força masculina que se faz presente nesta semana para nos auxiliar a atingir algum tipo de objetivos. Quando a carta do imperador sai, várias coisas podem ser ditas, uma das quais é que alguém da autoridade, uma pessoa com uma energia masculina, em princípio um homem, mas também pode ser uma mulher, interessa-se pelo consulente, neste caso pelas pessoas para as quais eu estou a fazer esta leitura, para vós que estão a assistir a este vídeo, e ajuda o consulente a atingir os seus objetivos. É uma carta de foco, de ordem, de disciplina, de mando, de autoridade. É uma carta boa para se trabalhar o poder próprio, a autoestima, a forma como nós nos vemos e para colocar certas situações na nossa vida em ordem, seja a nível profissional, seja a nível relacional. A carta do imperador, do ponto de vista relacional, pode indicar uma pessoa que está comprometida, que está de facto interessada em ter um compromisso com o consulente, com a consulente, e fala-nos da pessoa que provê à família, provê ao par de casal, de alguma forma. Por outro lado, pode-nos falar também de questões de autoridade. Isto é preciso sempre ter cuidado quando esta carta sai para que não haja ninguém que esteja a exercer um poder sobre nós que não seja benéfico, um domínio sobre nós que seja um pouco mais negativo, um pouco mais nefasto. É preciso terem atenção
esses pequenos pormenores de poder, esses issues de poder e de autoridade podem-se às vezes evidenciar quando esta carta sai, mas não tem que ser uma carta má a esse nível. É apenas uma carta que nos alerta para nós sermos magnânimos quando agimos com os outros e não deixarmos que os outros, com o seu poder um pouco nefasto, exerçam esse poder nefasto sobre nós. A carta do Arcano Menor é uma carta também auspiciosa, que é a carta do 7 de Ouros. É uma carta que nos fala de um compasso de espera, de uma energia, de uma situação de vida em que nós estamos a ver à espera que as sementes que deitamos ao solo possam frutificar. Estamos à espera de ver resultados. Às vezes tem essa conotação um pouco mais desafiadora, mas é uma carta positiva porque ela já nos fala de algum crescimento e fala-nos já de uma ação passada que nós exercemos e agora temos que esperar para que os resultados possam ser obtidos e principalmente os resultados que nos levam à obtenção dos nossos objetivos e das nossas metas. Contudo, é uma carta que nos faz ponderar, nos faz pensar se de facto valeu a pena essa lavoura, se valeu a pena esse deitar de sementes à terra temos que alimentar essas sementes, temos que regar essas sementes, temos que tratar esses frutos para que eles de facto venham a dar bons frutos e possamos atingir os nossos objetivos. É um compasso de espera, às vezes um bocadinho desconfortável, porque exige paciência, é uma carta de paciência, mas que já pressupõe que nós podemos atingir alguns objetivos que desejamos. E bom, com o tarot foram estas as energias para os próximos 7 dias. Vou agora lançar uma carta com o oráculo do alfabeto. Eu não sei quem é o autor deste baralho e não poderei saber porque o sítio onde eu comprei não tem indicação do autor deste baralho. Comprei-o naquela loja chinesa que não podemos dizer o nome. Mas tentarei deixar o máximo de créditos possíveis para poderem chegar até este baralho, se assim desejarem. Ok. Vamos então ver. Ele está em inglês, eu espero poder traduzir da melhor forma o significado das cartas e a palavra-chave. Vamos ver o que nos tem a dizer o oráculo do alfabeto. Vou só beber um pouco mais de água. Fazer um leque e tirar uma carta. Ordem. Está de acordo com o tarot e está de acordo com o baralho cigano, mais uma vez. Ordem. Paz no meio do caos. Limpar a poeira das coisas. E tudo está sob controle. Há ordem. A ordem é uma palavra-chave para estes próximos 7 dias. Agirmos no sentido de criarmos ordem e organização à nossa volta, com tantas cartas de poder e tantas cartas disso mesmo, de ordem, de autoridade, de disciplina, como a carta do Imperador e também como a carta do Homem no Petit Lenormand, no baralho cigano, e agora com esta carta da ordem aqui neste oráculo do alfabeto, de facto é uma energia que devemos aproveitar para melhorar a nossa vida, sob todos os aspectos. Nos mais práticos, como fazer limpezas de primavera e mantermos também uma atitude, as nossas emoções controladas, os nossos sentimentos em ordem, serão de facto atitudes muito benéficas para termos tudo sob controle. Porque controle, quando sai a carta do Imperador, também é uma palavra-chave a ter em consideração.
E bom, com o oráculo do alfabeto foram as energias para os próximos 7 dias. Vou agora lançar uma carta de força com o Flores da Sabedoria, o habitual oráculo primaveril que tenho usado, comecei a usá-lo em março e agora durante todo o mês de abril. Vou terminar o mês de abril com ele. E vamos ver o que têm as Flores da Sabedoria a dizer-nos. Este oráculo está em inglês. Se eu não souber o nome da planta ou da flor que sair, peço-vos que pesquisem no Google Tradutor, que eu direi o nome em inglês se eu não souber em português. Se eu não souber em português, eu vou deixar nos comentários uma indicação sobre a planta, mas de qualquer forma gostaria de poder fazer a tradução correta. Estou a efetuar o corte, vou fazer um leque e vou tirar uma carta. Olha, novamente a azália, uma flor muito bonita, a azália. A azália fala-nos de energia renovada e de entusiasmo, o que também não deixa de estar bem aspectado e bem em sintonia com as energias masculinas da ação, de proatividade, de determinação, de racionalidade que a parte mais viril e masculina de nós próprios e das pessoas que nos rodeiam se faz presente para esta semana. Uma energia renovada e muito entusiasmo para lidar com as situações de vida. Apenas se relembra para ter algum cuidado com a nossa palavra dita, para não nos arrependermos, porque uma vez a flecha lançada já não há nada a fazer. E bom, foram estas as energias com as cartas, foram estas as energias para os próximos 7 dias. Espero que esta leitura possa ter ressoado de alguma forma positiva para vós e que ela possa ajudar a que naveguem a próxima semana de uma forma mais prevenida e mais agradável. Quero desde já agradecer todas as interações com este canal, nomeadamente as visualizações, os gostos, os comentários, as partilhas. Convido-vos a deixarem um gosto neste vídeo para me ajudarem a ajudar mais pessoas, para que o vídeo possa ter mais alcance e chegar a mais pessoas, e também a partilhá-lo com familiares, com amigos, com amigas que vocês possam achar que gostariam de beneficiar-se com este tipo de leituras. E bom, sendo assim, despeço-me até ao meu próximo vídeo, desejando a todos uma excelente semana. Até lá!